Atualmente, as universidades disponibilizam de formulários de requerimento do nome social para os alunos que tenham interesse. O nome social é caracterizado como sendo o nome de pessoas transexuais, travestis ou de qualquer outro gênero preferem ser identificadas sobre esse assunto. Nós vamos aproveitar uma polêmica que está acontecendo aqui no estado do Piauí, principalmente nas redes sociais, no que diz respeito a uma aluna travesti, na realidade, que requeriu esse direito para ter o seu nome social reconhecido e está reclamando porque esse direito demorou um pouco. Sobre esse assunto, eu converso aqui em nossos estúdios com o professor doutor em economia Raimundo Dutra. Professor. Educação, professor, desculpa, Raimundo Dutra. Ele é especialista em educação. Seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor, tudo bem? Olá, Lívio, muito boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV O Dia. Quero começar lhe perguntando quando o uso do nome social começa a ser utilizado nas universidades brasileiras. O senhor tem essa informação para a gente, informação mais histórica mesmo? É importante primeiro a gente perceber, Lívio, o que significa universidade. A universidade já traz automaticamente para a gente a ideia de universo. Sim. Né? No universo onde convivem ali diferentes áreas do conhecimento científico e onde também, enquanto universo, devem conviver pessoas das mais diferentes crenças, religiões, ideias. Então, na sua gênese, a universidade, ela já é plural, ela já traz a ideia de diversidade. Né? Em seu nascimento, ela traz essa ideia de diversidade. Com relação ao nome social, claro que a gente sabe que historicamente as universidades elas foram sempre elitistas, elas sempre atenderam a segmentos privilegiados da população, da sociedade, né? E muitos segmentos ficaram à margem, principalmente os segmentos de pessoas mais pobres, as pessoas pretas, as pessoas com orientação sexual diferente do padrão heteronormativo, e isso fez com que as universidades fossem locais para um determinado padrão de comportamento, para um determinado padrão de vida, né, e de modo de viver. Então, os movimentos sociais ligados a gênero, ligados à orientação sexual, começaram a reclamar dessa possibilidade onde os travestis e os transexuais estavam chegando nas universidades, com muita dificuldade também, mas não tinham condição de permanecer na universidade. Né? Se sentiam mal. Por quê? Porque na universidade não podiam ser considerados da forma como eles se sentem bem, da forma como eles se sentem. Não podiam expressar o seu pensamento, não podiam expressar o seu verdadeiro modo de vida, a forma como são felizes. Uhum. Então, nós tivemos aí, em 2009, a primeira universidade brasileira que regulamentou o uso do nome social, que foi a Universidade Federal do Amapá. Uhum. Logo em seguida, nós tivemos a Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 2012, que foi a primeira universidade estadual do país, que também regulamentou o uso do nome social. E depois vieram outras universidades, como em 2014, que veio a Universidade Estadual do Piauí, a Universidade Federal da Bahia, logo em seguida a Universidade Federal do Piauí e outras instituições que foram, a partir daí, também regulamentando o uso do nome social. Vale lembrar, Lívio e telespectadores da TV O Dia, que a universidade tem como função social acolher as pessoas. A universidade tem como função social acolher as diferenças, propiciar com que as pessoas com os mais diversos modos de vida, com as mais diversas crenças, com os mais diversos jeitos de ser, possam estar dentro da instituição, possam se sentir bem, possam estar aptas para as aprendizagens que são possíveis lá dentro, possam produzir conhecimento. Então, nesse sentido, as universidades hoje, elas não podem mais se comportar como as universidades lá de antigamente, com comportamentos elitistas. As universidades precisam de mudança. As universidades precisam se reinventar para
atender às demandas da sociedade atual, da sociedade contemporânea. As universidades precisam se aproximar mais da sociedade, né? A sociedade está clamando para estar dentro da universidade, para produzir conhecimento, para se sentir acolhida e para se sentir partícipe de um processo de construção de autonomia, partícipe de um processo de construção de crítica, para que isso também possa chegar à vida das pessoas, possa chegar até as comunidades. E é isso que nós pensamos na universidade hoje, Lívia. Sim. Professor, me diga uma coisa, olhando para toda essa questão da utilização do nome social, qual a importância desse reconhecimento e do respeito aos nomes sociais no processo de afirmação de uma identidade de um aluno, por exemplo? Vejamos, por exemplo, o caso de alguém, de uma pessoa que nasceu, foi registrado oficialmente com o nome Pedro, mas essa pessoa se sente bem, se sente feliz quando é chamada de Marcela. Esse é um exemplo. Em qualquer lugar onde essa pessoa está, numa instituição universitária, por exemplo, onde essa pessoa está, que ela não é chamada de Marcela, que é o nome com o qual ela se sente bem, que é o nome com o qual ela se identifica, essa pessoa vai se sentir constrangida. Então, o uso do nome social, ele é importante para isso, para ajudar no reconhecimento da pessoa, para ajudar na construção de uma autoimagem positiva da pessoa. E as instituições não podem fugir a isso, principalmente quando as instituições têm regulamentado o uso desse nome social. É altamente importante que o nome social seja utilizado nas instituições justamente para que as pessoas ali que conseguiram entrar já com tanta dificuldade naquela instituição, que essas pessoas possam também permanecer, possam aprender, possam participar de processos de aprendizagem que levem à autonomia, que construam a emancipação e que possam contribuir para a sociedade. Professor, e como a exclusão do nome social impede o desenvolvimento da educação de pessoas trans e travestis? Por exemplo, se uma pessoa não é considerada, se ela se sente bem com um determinado nome e se esse nome ele não é aceito institucionalmente, é claro que essa pessoa está excluída da instituição. O nome que faz bem a ela, o nome que ela aceita, o nome com que ela se identifica, ele não é reconhecido pela instituição, então isso por si só já é um fator de exclusão institucional. Professor, muito obrigado pela sua participação, é um assunto bastante complexo, que realmente hoje nós gostaríamos de ter mais tempo para debatê-lo, mas ainda vamos voltar neste assunto porque é algo bastante pertinente da evolução das nossas sociedades, a promoção do respeito às diferenças. Mas por hoje, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde. Volto a dizer, Lívia, que é importante que as universidades, que as instituições de ensino superior revejam seus comportamentos, revejam as suas diretrizes, que essas instituições também elas precisam mudar, elas precisam passar por processos de mudança, elas precisam se reinventar para poder se aproximarem mais das comunidades e da sociedade. Obrigado, professor. Boa tarde.